Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo professor Gessé Santos e eu sou professor da cadeira de Relações Humanas no Trabalho, para quem não me conhece. E dando continuidade ao que nós estávamos falando, né? Todo esse semestre não, na verdade, desde o início da cadeira a gente tem falado sobre algumas coisas desse mundo das relações humanas, né? Nós falamos sobre pontos muito importantes, como comunicação, a relação intra e interpessoal. Espero que vocês tenham esses conceitos bem presentes na mente de vocês e no coração também, brincando, mas que vocês possam estar aprendendo, né, a cada dia, né, e trabalhando isso no cotidiano de vocês e sempre apontando para o futuro, vocês como profissionais. E sem mais delongas, vamos continuar aqui na aula. O tema de hoje é ética. Eu sempre falo, né, que vocês devem conhecer a palavra. Eu sempre falo isso em todo início de aula. Realmente são palavras-chave que eu coloco para a temática, que são assuntos de relações humanas que estão no nosso dia a dia, sim, mas quando a gente vai estudar, a gente aprofunda um pouco mais em relação a conceitos e tudo mais. E se eu perguntasse para vocês o que é ética? Vocês saberiam me responder? Sim? Não? Talvez sim, talvez não. 50%. Então, né, gente? Se a gente escuta a palavra ética, a gente lembra do quê? Muita gente pode pensar em, um comportamento ético, né? Na verdade, não está errado. A gente fala muito sobre comportamento ético dentro dessa temática ética, né? Porque a questão de comportamento, ela está ligada inteiramente à ética. Se a gente for trazer o início da ética, como surgiu e tal, ela surgiu desde os primórdios da humanidade, como um estudo filosófico. Se a gente for olhar, Aristóteles falava sobre ética, né? Platão falava sobre ética, e isso está no conceito de ética que a gente vai ver agora, na verdade. A palavra ética se origina do termo grego ethos, que significa modo de ser, caráter, costume e comportamento. Então, o que a gente falou sobre ética, que ela está sim ligada ao comportamento. E como eu falei, ela é um estudo. Né? Naquela época você estudava as condutas éticas da sociedade e tudo numa relação assim filosófica ligada, porque naquela época as pessoas estudavam muito, né, o porquê das coisas, o porquê de ter um padrão, um comportamento assim. Seguindo aqui. A fundamentação teórica essencialmente tinha o objetivo de identificar os melhores caminhos para uma vida harmoniosa e satisfatória em um contexto social, tanto na esfera particular quanto na esfera pública. Então, esse conceito aqui fala sobre a origem da ética, né? Como eu falei, na Grécia, dos primórdios da humanidade. Eles estudavam a ética, achavam ela importante para esse bem maior em conjunto, de termos uma vida harmoniosa, satisfatória. Que quando a gente fala em ética, a gente, para ficar claro na nossa cabeça, quando você pensa em algo, se é certo ou errado. A ética tá nessa linha de pensamento, entendeu? Exemplo. Deixa eu ver um exemplo. Pronto, você está no banco, certo? E daí a sua irmã, seu irmão tá na fila. E daí desde cedo ele pegou um lugar e você, tipo, nem sabia que ele tava lá. E você foi ao banco. E daí precisa pegar uma fila enorme. Mas só que você vai lá e vê o seu irmão lá no início da fila.
e ele chama você despretensiosamente, vem pra cá. E daí você olha para aquela multidão, o que você faz? Você vai e fura a fila, ou você dispensa e fica no seu cantinho. Então esse é um comportamento ético, né? E a ética, se a gente for olhar, ou você tem um padrão ético diferente dos outros, né? Ou você é uma pessoa antiética. Nesse caso da fila, o que seria o correto a dizer, a fazer, na verdade? Ficar na fila? Não ficar na fila? O correto, mediante ao padrão ético, que nós sabemos, né? Se formos apontar certo e errado, é errado, certo? É errado porque a gente tem que respeitar todas aquelas pessoas que foram cedo e pegaram um lugar na fila. E não sei se deu para vocês entenderem, mas esse foi o melhor exemplo que eu pensei. Então, a ética vai muito da questão do que acreditamos, né? Então, se você acredita, exemplo da fila, né? Que é o justo você não tomar o lugar de outra pessoa ali na fila, né? Ou furar a fila, ou é justo você tomar porque você tirou vantagem. Então vai muito aí do seu... Entram outros fatores, né? A questão de caráter, que também está ligada à ética. Então, como falei, vocês podem até anotar, a ética está ligada à questão da crença, né? A crença não estou dizendo religião, mas do que você acredita, do que é certo e errado. Outro ponto é em relação ao o estudo da ética busca nortear os principais deveres do ser humano, considerando as bases que moldam o contexto social no qual ele está inserido. É o que nós acabamos de falar. Ele molda, né? Você saber apontar o que é certo, o que é errado e trilhar esse caminho. Outro exemplo que a gente pode ter é tipo que a ética ela pode ser moldada, pode te moldar em relação à conduta do código de ética da profissão, né? Exemplo, você é uma pessoa que não gosta de dedurar ninguém, beleza? Mas, às vezes, para o bem da nação, não, mentira, para o bem do grupo, de um grupo social, exemplo, vocês no trabalho, no hospital, não é que vocês vão dedurar, mas tipo, se for algo muito grave, claro que você vai ajudar a pessoa, mas em alguns casos que de uma forma esdrúxula, né, que você vê que a pessoa fez de má índole e prejudicou alguém de forma brutal, o correto, na maioria dos códigos de ética profissional, é apontar. Apontar não no sentido de falar mal e olha aqui e tal, mas tipo, porque é o justo com o seu paciente, né? Ele tá ali pelo serviço que você está prestando e daí alguém faz de má fé ou então por maldade, né? Ou então não tinha respaldo para fazer aquilo e fez, sabendo que está infringindo o seu código de ética. E às vezes você tem que se moldar a isso, né? Ir lá e ajudar e contar. Muitas vezes a gente vai ter que fazer isso. O que eu posso falar mais da ética? Vamos passar, depois qualquer coisa eu volto. Eu coloquei aqui o que é moral. Porque, gente, se a gente for olhar para o contexto, quando a gente fala ética, muita gente já fala ética e moral. Aí, muitas vezes a gente atrela as duas, né? Ética e moral. O que é ética e moral? Tipo, dá pra diferenciar qual é a diferença de ética e moral. A gente viu que a ética é essa questão, né? Do certo e errado. A moral meio que tá ligada. Não é meio não, tá ligada à ética, mas qual a diferença da moral? Vamos ler. Conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade, e estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Um exemplo para diferenciar a questão moral. A gente falou
é que eu falei milhares de vezes já, né? A questão do certo e errado da ética é um padrão comum para todo mundo, é universal. Mas a moral, ela tem uma característica que ela pode variar. Por quê? A moral está muito ligada à questão das normas, né, das leis. E tipo, aqui no Brasil, você conhece um exemplo. Eu vou me colocar no exemplo para não colocar o nome de ninguém. Eu conheço uma pessoa, a mulher da minha vida, e daí 3 meses depois eu conheço outra mulher da minha vida. E daí a minha primeira mulher da minha vida se dá super bem com a segunda mulher da minha vida. E nós formamos um trisal. E nós queremos casar. A gente vai no cartório e tenta casar, não dá certo. Por quê? Aqui no Brasil é imoral ter mais de uma esposa. Mas se eu fosse lá pro Oriente Médio e daí eu conhecesse a primeira mulher da minha vida, daí um tempo depois eu conhecesse a segunda mulher da minha vida e depois a terceira mulher da minha vida simultaneamente, até 10, sei lá, 12, eu não sei se tem um número exato pra parar, eu podia casar de boa e morar com todas elas debaixo do mesmo teto. Eu acho que deu pra compreender, né? A questão de moral. Tipo, varia muito. É mais no aspecto cultural. E está diretamente ligado a essa questão de leis, né? Do contexto que você está inserido. Acho que deu para entender, né? Opa. E ética no trabalho. O que a gente pode falar sobre a ética no trabalho? É importante? Vocês acham que é importante ter ética no trabalho? Sim. Por quê? Não. Por quê? Me respondam. Gostaria de saber realmente a opinião de vocês. Se estivessem ao vivo comigo, mas não estão, nem eu com vocês. Mas vocês podem colocar aqui nos comentários deste vídeo. Tô fazendo papel de youtuber. Não quero ser youtuber, mas é isso. Ó, ética no trabalho. Vamos ler. A ética profissional é composta pelos padrões e valores, valores da sociedade e do ambiente de trabalho que a pessoa convive. Continuando. No meio corporativo, a ética profissional traz maior produtividade e integração dos colaboradores, e para o profissional ela agrega credibilidade, confiança e respeito ao trabalho. Gente, por que é tão importante ter ética no trabalho? Agora se ponham vocês no lugar de um empregador, né? De uma liderança de trabalho. Daí você confere em algumas pessoas que são profissionais éticos, que trabalham de acordo com o, o seu conselho, né? Não fogem disso, não dão um jeitinho brasileiro em tudo, né? Seguem ali direitinho, bonitinho. E vocês também nesse grupo social tem uma pessoa que é antiética, que fala mal, no sentido de falar mal mesmo, não no sentido de apontar algo para melhorar, ou então contar alguma coisa necessária, né? Mas que fala mal de verdade, que faz procedimentos errados e esconde, entendeu? Vocês como empregadores, vocês queriam manter quem? Aquele profissional ético, que você sabe que é uma pessoa correta, que faz as coisinhas direito, tem um pensamento ético de saber o que é certo e errado e seguir pelo caminho certo. Ou uma pessoa que é antiética, exemplo, pessoas que trabalham com dinheiro, entendeu? Tipo, a sua chance como empregador, o seu negócio, se você contratar pessoas éticas, a chance de ocorrer uma fraude, um furto,
um assédio, um suborno, um desvio ali de reais, né, de dinheiro, vai ser muito menor. Então, as empresas, elas prezam por profissionais éticos, não só pelo, nossa, profissionais éticos, mas por, por resguardo, né? Todo mundo quer trabalhar com uma pessoa que você possa confiar. E não é diferente em nenhum setor do mercado, né? Setor de saúde, setor empresarial. Então, vamos ser éticos, galera. Por que se preocupar com a implementação da ética no ambiente de trabalho? Vamos lá. A gente meio que já falou um pouco sobre isso, mas vamos dar continuidade. Para vocês, por quê? Por que é importante? Eu falei aqui, mas vocês podem falar também nos comentários. Apontem o que for mais importante para vocês nos comentários deste vídeo. Simples. Por que simples? Ó, o ambiente de trabalho é um ambiente onde o convívio com a diferença é constante. Não há distanciamento social. É verdade. Eu já falei isso aqui em outras aulas. Nós, como sociedade, né, e dentro do mercado de trabalho, dentro do nosso trabalho, nós vamos conviver com pessoas diferentes. Então aí já entra vários pontos, né? Comunicação, que nós já falamos, a relação interpessoal, intrapessoal, que é de dentro para fora, e nossa interna também, em conjunto. Nós vamos lidar com várias pessoas, né? Com as diferenças. Então é importante que no trabalho, por mais que cada pessoa seja diferente, nós adotarmos atitudes éticas, porque nós vamos estar naquela balança, né? Nós sempre vamos pesar na balança. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Será que essa pessoa, né, ia achar ruim aqui, ou isso, tal? E quando você mantém um padrão ético, por mais que haja diferença, né, entre pessoas, né, entre maneiras de agir, a pessoa sempre vai prezar pelo que é certo. Capite? Então, essa é a importância de termos profissionais e sermos profissionais éticos. Primeiros passos da ética no trabalho. Apontem aí, anotem. Respeitar o espaço do outro. Isso aqui o, é o fechamento desse ponto aqui. Na verdade, respeitar o espaço do outro é tudo. A ética fala exatamente sobre isso, né? Respeitar a, a diferença, o espaço do outro. Etiqueta, segundo ponto. Etiqueta, quando a gente fala, a gente já lembra do quê? Sentado na mesa, qual é o garfo, qual é a faca é na direita, o garfo é na esquerda, o garfo é na esquerda, mas não. Quando a gente fala em etiqueta, não são essas questões de mesa, são as questões do nosso convívio social, né? É você dizer, por favor, com licença, obrigado, desculpe. Essas pequenas palavras que mudam o nosso dia, né? Palavras especiais, que na escola, no primário, a gente aprende assim, são etiqueta. É nós sabermos nos portar, né? A ética, ela também se divide nesse ramo da etiqueta, que são essas pequenas atitudes que, que são em comum para todos, para o respeito de todos. E a questão da hierarquia. A gente fala em hierarquia, a gente pensa o que? Maior ou menor. Mas a questão da hierarquia dentro de um hospital, de uma clínica onde vocês vão trabalhar, deve ser respeitada por quem está abaixo e por quem está acima. Por quê? Quando você tem um cargo, né, mais elevado, digamos assim, tipo como um gerente, né, você não pode tratar os outros como inferiores, porque você vai estar tendo uma atitude antiética, não sabendo respeitar o seu espaço e nem o espaço do outro. Por quê? Quando você diz que é maior do que o outro, você está invalidando o trabalho do outro. Então, como você quer trabalhar com ele? Como você quer liderá-lo? Então, a questão da hierarquia é entender que eu tenho uma função específica e o outro tem uma função específica também, que é diferente da minha. E, independente disso, nós somos todos iguais. Por isso que todos merecem respeito, já entra essa questão.
merecem ser tratadas da mesma maneira, né? Não só porque eu ganho mais, que eu sou o gerente e tal. Não. Eu vou te respeitar porque é, é o meu jeito de ser. Sou uma pessoa ética e no meu trabalho exige ética. Vamos lá. Falta de ética no trabalho. Coloquei 2 pontos aqui. Que é basicamente o contrário do que a gente falou na questão da ética dentro do trabalho. Invadir o espaço alheio. Nossa, isso acontece ainda? Acontece super, né? É comum nós vermos atitudes antiéticas dentro do trabalho, romper a barreira do respeito. Então, como a gente trabalha com diversidade dentro do trabalho, como eu falei, né, várias pessoas de diferentes credos, diferente relação, questão de da sexualidade, né? Nós vamos ter heterossexuais, bissexuais, homossexuais, enfim, todos nós somos diferentes. E tratar com respeito é essencial. Então, quando você invade o espaço do outro, primeiro, nós temos que entender o que? Nós estamos no trabalho e, por mais que nós convivamos muito com aquelas pessoas, elas não são do nosso ambiente familiar. Então, sempre nós temos que manter uma certa postura diante daquelas pessoas. Por mais que você conviva com uma pessoa há muito tempo dentro do trabalho, você tem que respeitá-la, com certeza. E lidar com ela da melhor maneira. Porque sabendo das suas limitações, das suas fragilidades. Como a gente falou, inclusive em uma das nossas primeiras aulas, né, entre a questão da comunicação também, aqui. E não lidar bem com a diversidade. Foi exatamente a mesma coisa. Enfim, em suma, a questão de tratar o outro com devido respeito, né, sabendo que é certo e errado, ética, e sabendo que, tipo assim, uma atitude sua pode interferir no trabalho em geral, e você ter cuidado com isso, né, adotar posturas que sejam corretas, vai fazer que o trabalho ande bem, né? Você não vai se prejudicar e nem prejudicar o outro, certo? Gente, caramba, já acabou. Em suma, eu tô falando muito essa palavra esses dias, em suma, tô lendo uns artigos sobre isso. E é isso, acabou a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tentei sugar tudo que era mais importante sobre a questão da ética para não cansar vocês também. Na verdade, em todas essas aulas, estou tentando fazer isso. Outra coisa, eu quero receber sim o resumo, tá, do artigo que eu mandei para vocês, que inclusive é um artigo que fala sobre esta temática, né? Como vocês, profissionais de radiologia, técnicos, vão lidar, né, com a questão da mamografia. E eu não vou dar spoiler porque eu sei que tem gente que não leu ainda. Tem gente que não leu ainda esse artigo. Eu aposto que não me mandou ainda, né? E eu quero sim, tá? Não pense que eu não vou querer, não. Eu quero. Então mandem pra mim. Eu espero que o áudio esteja muito bom. Porque eu tô tentando falar o mais próximo possível aqui do microfone. Gente, é isso, tá? Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo. E é isso. Espero que vocês estejam bem. Por mais que as dificuldades sejam grandes, né? Não só em relação à pandemia, né? Que nos assola ainda, está diminuindo, espero. Mas questões internas de vocês, que muitas vezes nós passamos, né? Problemas familiares. E de certa forma nos afetam, querendo ou não. Que vocês se mantenham fortes, beleza? Procurem cuidar da saúde mental de vocês. Ouvir boas músicas. Tenham fé também. Isso é muito importante, isso é tudo, na verdade. Leiam bons livros.
Se você é uma pessoa muito ansiosa, um conselho: evite ficar buscando matérias, vídeos que falem sobre essas questões loucas que o mundo que tá acontecendo no mundo. Preserve sua saúde mental. Os índices de suicídio, de depressão aumentaram muito durante esses meses. E é isso, eu espero que vocês estejam bem e fiquem bem, para aqueles que não estão tão bem. E é isso, a gente vai se apoiando e seguindo, beleza? Inclusive, nesse mês de setembro, a gente fala sobre o Setembro Amarelo, né? Que é um mês de conscientização em relação ao suicídio. E depois eu vou gravar outro vídeo falando sobre uma proposta do Colégio Politécnico para todos vocês, tá bom? Aqui nós temos alguns links, não sobre suicídio, mas sobre a questão da ética na radiologia e ética em geral, beleza? Um grande abraço para vocês. É isso.